Quadro Animais da Cidade com ele, Omar Russo, Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. De muito especial também a nossa convidada e em especial também aos nossos ouvintes internautas. Aline Martins, veterinária. Obrigado pela presença mais uma vez, Aline. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. A Aline quer me trazer um presente. Não sei. Um gatinho, quem sabe? Não sei. Melhor a gente se manter distante. A gente nunca se entendeu direito, né? Eu e os gatos. Eu vou te provar que isso não está errado. Vamos lá, Mazinho. Hoje nós vamos falar sobre tutela de gatos, Isso. né? Cuidados, necessidades. Porque não é só ter um gatinho, né? É isso, Não Jorge. é assim tão fácil, né? Pegar e jogar um gatinho dentro de casa. Exato. Aliás, como tem gatinhos trancados dentro de casas e apartamentos, né? É isso. Por isso trazer uma especialista como a Aline, a qual também agradeço muito a presença. A Aline sabe que o papo de hoje é para apaixonados, porque gato é aquele público fiel. Nós temos muitos ouvintes com certeza que assim são ferrenhos. Aliás, mandar um abraço à minha querida prima, a Vera Lúcia. Não sei se está nos ouvindo, mas ela é uma pessoa assim que é meu exemplo nessa ótica. Aline, do que tu conhece? Tem muito isso, né? Os apaixonados de fato por gatos que não abrem mão, né? Não, realmente, quem gosta de gato, são os gateiros, assim, tá no sangue. No momento que tu te apaixona, é um caminho sem volta, como eu digo, é uma máfia, né? Porque, sabe, eu lembro muito na época até do CPA, nós tínhamos na época 4 ONGs dos animais, no caso mais em relação aos cachorros, e uma de gato, que era a Operação Gato de Rua. Era a mais apaixonada. Sim, sim. A de gato, os abnegados ali eram claros nesse sentido. Sim, é muito amor, assim, a gente tem um carinho, e o gato é um ser tão misterioso, ele é tão exuberante que a gente se apaixona. E as suas peculiaridades também. Personalidade, né, Aline? Personalidade, então não tem, é muito diferente. Porque né? o cachorro, tu chega em casa, ele literalmente ele te recebe sempre. Sim, o cachorro tá sempre feliz. Tá sempre feliz. É. O gato não é assim. O gato não é assim. O gato vai te receber conforme se realmente ele gosta. Ele tem a peculiaridade dele diferente. Realmente ele não é assim, Maria vai com as outras, né? O cachorro, não falando, porque eu também tenho cachorro, mas eu tenho muita diferença nisso, né? Mas os gatos, eles amam de uma forma diferente. Eles têm um carisma diferente, um amor diferente. A tua né? paixão vem desde quando por gatos? Como é que funciona isso? Olha, desde criança. Desde criança? Desde criança. Eu gostava mais até de cachorro, eu era cachorreira, mas no momento que eu tive gato, eu simplesmente, tanto que eu tenho 11 gatos e 3 cães. Então, e o meu futuro é manter nos gatos, né? É a dica que você estava dando ao Jorge. Tendo um gato para descobrir, né? O que Sim. O que representa. Sim. Ele ficou falando tipo 11. 11. Mas, aliás, quem tem, geralmente tem alguns. O cachorro até é mais comum você ter um. Sim. E algumas pessoas têm 2, enfim, mas fica nesse. O gato já é até natural, tu às vezes ter 2, 3, né? É que acaba que o gato, tu tem mais tempo. Como eles são mais independentes, tu não tem necessidade de levar o gato pro banho e tosa, tu não tem necessidade de levar o gato para passear. Então, às vezes, o gato é... Essa é a palavra, independente, né? Independente. Então, tu tendo uma boa ração, uma caixa de areia ideal, um enriquecimento ambiental no local. O gato também afiar a unha, subir também. O gato precisa também ter um enriquecimento ambiental, porque senão o gato se estressa. E dali pode originar algumas doenças. Então, ele acaba te dispondo... Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha em apartamento ou tem a vida corrida. Não tem tempo, às vezes, de pegar e sair para passear. E o gato, ele te dispõe um tempo maior. Então, às vezes, é mais fácil de tu ter. Realmente, eu mesmo tenho 11 gatos e tenho 3 cães. Os meus cães dão mais trabalho do que os meus 11 gatos. Eu sou suspeito de falar. Eu já sou do público dos cães... Mas eu adoro gato também, respeito o gato. Eu queria saber, tu sabe o nome desses 11? Sei. Vai lá. Mustafa, Leona, Dom Juan, Maria Flor, Pudim, Zica, Cookie, Leona? Ela já foi. Já foi, tá. Snow, Mingau, falta, calma. Falta Cookie e Drica. O clássico ali eu achei o Mingau. O Mingau é o que tem, né? E o Pudim, né? Que fica no meu consultório. E o Pudim. Para não deixar agora os dogs sem nomear, os 3 dogs, quem que são? Atena, Iron e Joy. Nossa senhora, os nomes não é fraca ali nos nomes. Ô Aline, e aí os cuidados iniciais, assim, o que a gente pode passar para quem, então vamos lá, para quem quer adotar um gatinho, né? Sim.
que muda no ambiente da casa? Tem algum cuidado que tem que ter em especial nesse sentido? Bom, primeiramente, se você mora em apartamento, obrigatório ter tela nas janelas. Né? Isso aí não tem nem o que discutir. Ponto passivo, né? Ponto, né? Dá uma ração de boa qualidade, né? Areias, né? Dispor pelo menos umas 2 caixas de areia, né? Porque às vezes o gato gosta de fazer cocô. Literalmente a caixa de areia, né? A caixinha com uma areia boa, né? A areia que o gato gosta de ir, né? Essa é uma areia que se compra em pet shops e tal? Sim, não é aquela areia comum, não? Não. Hoje em dia existem várias no mercado que não deixa cheiro, que tu tira até com a mão o xixi. Perfeito. Tão durinho. A questão ali de areia, granulados sanitários que a gente fala... Pois tem esse granulado, né? Isso aí a gente tem para escolher, né? Tem ótimos no mercado. Dar uma boa ração, né? Água, sempre ter vários potes de água, porque o gato precisa tomar bastante água por causa da questão do rim. Ambientes favoráveis, né? Uso de nichos nas paredes para eles subirem, aquelas caminhas de janela para o gato ter um enriquecimento ambiental, arranhadores, porque o gato precisa afiar a unha. Porque o que acontece? A gente tirou os gatos da natureza, eles caçavam, eles comiam rato, eles subiam na árvore e a gente colocou para dentro das nossas casas. Verdade. E a gente tem que enriquecer esse ambiente, porque senão o gato vai ficar estressado, aí ele vai originar algumas doenças, tipo problemas urinários, que às vezes eles podem acometer, lambedura excessiva por estresse. Então, tem algumas coisas que tu tem que estar a par disso para não desenvolver. Aline, nessa questão exatamente então, do chegado, então a gente falou do apartamento, dos cuidados, a tela e na casa. Que cuidados tem que ter? Casa, né? Muros, para eles não terem acesso à rua. Senão, você vai ter que deixar eles dentro de casa. Mas né? Com o muro, ele não passa? Olha, se tu fizer tu pode hoje em dia tem aquela opção do roller cat, que se tu procurar na internet, são de PVC, canos de PVC, que aí o gato vai e aí ele chega até ali, ele não consegue pular, porque a rola... É tipo de um obstáculo ali que um ele obstáculo, tem. né? Vou fazer um muro muito alto, né, para ele não subir. Ou aqueles que tem aquela concertina já natural hoje por conta da insegurança e tal, que aquele arame... Só tem que cuidar que esse arame ali, às vezes o gato pode se machucar, levar choque, pode tentar né? passar, pode tentar passar. O roller cat é uma coisa mais segura, né? Interessante isso aí. PVC deve ser barato, não é? Deve ser tão caro assim? Tem o modo brasileiro que o pessoal acaba fazendo e tem pessoas que fazem esse serviço. Porque ele é danado, ele vai sair. Não, o gato vai. Não vai, tem jeito, né? vai. Ainda mais noturno, né? Sim, mas se bem que se você pega de filhotinho, acostuma em casa, castra o gato, né? O gato tem que estar castrado. Então aí eles não vão ter aquela... Geralmente os gatos têm fuga quando não são inteiros, né? E aí saem para namorar, saem para várzea, né? No cio. E também mesmo que você tenha casa, às vezes tu pode construir um gatil, botar tela, fazer um enriquecimento ambiental, se tu quer que ele vá para a área externa. Se não, deixa o gato dentro de casa. Eu lembro na época do CPRED, a gente pegava algumas ocorrêências e briga de vizinhos por conta do gato no lado oposto. Porque né? ele vai no cio. Uma gata no cio, à noite é um barulho complicado. Né? O pessoal deve acompanhar, porque emite literalmente o barulho, emite um aviso sonoro. Sim, né? Aí os cães latem, porque escuta o barulho, ou seja, né, acaba... Mas no fundo dá para contornar, né? Se à noite, por exemplo, você põe dentro de casa, e aí só durante o dia ele fica mais fora... A tendência talvez não é sair tanto, né? Só que o gato é noturno, né? Pois é, o gato noturno, aí às vezes ele pode querer sair, mas só que geralmente os gatos que são castrados, eles acabam ficando. Mas por isso eu falo, põe dentro de casa e trancando toda a casa, fechando, sim. O gato vai ficar... Ótimo, né? é o ideal. O ideal, o gato não é para ficar na rua. Porque isso na aí. rua é envenenado, é atropelado, tem as brigas, Exato. enfim... Não, por conta daquele pensamento, às vezes a pessoa como deixa o cachorro na garagem, coisa assim, mas o gato já não dá, porque o gato à noite ele vai tentar sair de alguma forma, ele vai acabar, né? Sim. Indo além da divisa, talvez, né? Sim. Aline, essa adaptação com o cachorro, a grande mística que tem nisso aí, né? Poxa, não se dão, aí tem os desenhos, tem toda a indústria cinematográfica que tem filmes clássicos nesse sentido, quando a gente sabe que na prática não é bem assim. Não. Essa adaptação, como é que dá para construir de uma forma melhor aí? Dá umas dicas nesse sentido. O ideal é sempre filhote, né? O ideal é tu pegar os 2 filhotes e criarem os 2 juntos. Isso aí é perfeito. Aí eles tem uma harmonia, um equilíbrio ali que... Vão querendo uma parceria de fato, né? Se não, pelo menos um ser o filhote, né? Por exemplo, se vai pegar um gatinho filhote, já acostumar com um cão...
tá sempre próximo, né? Porque às vezes o cachorro pode querer brincar e a brincadeira ser um pouco mais agressiva e machucar o gatinho. Então tu tem que ter, no começo ali, tem que estar sempre monitorando. Depois que o gato se desenvolve, o gato se defende. Né? O gato realmente... Aí eles se entendem, ele sai, ele não vê que o negócio não tá legal, ele sai. Aline, mas mesmo assim, pegando esse teu exemplo do cachorro já adulto e o gato filhote, em raças mais agressivas de cachorros, seria recomendado? Bom... Aí é mais complicado, né? É mais complicado porque a gente sabe que tem um instinto, né? Por exemplo, os meus cães, eu tenho Pitbull, American Bully e Bull Terrier. Caraca. E eles se dão bem com todos os gatos. Na verdade, meus gatos batem neles. Então é uma coisa, né? Pô, que belo exemplo, hein? Maravilha, mas tem que cuidar. Tem que cuidar, porque uma mordida de um Pitbull, uma mordida de um Bull Terrier, não é uma mordida de um pincher com gato. Porque o gato vai brigar com o pincher, estão na mesma sintonia. E esses 11 teus, eles estão em volta desses 3 animais? Sim. Caraca. Nunca tivesse um problema, a princípio, assim, de... Às vezes, assim, dos cachorros quererem brincar, alguma coisa e o gato se assustar, né? Mas onde eles participam do confronto? Ainda bem, graças a Deus, né? Tipo... Que é um cenário interessante. Sim, mas só que, claro, né? Sempre tem que supervisionar, né? Sim, sim. Eu tenho gatos meus que colocam a cabeça na grade, onde estão os cachorros, pro meu cachorro lamber a cabeça. Olha só. Né? Eles são uma segura, né? Se parar pra pensar no fundo, né? Eles são muito legais. E assim, essa quantidade, você tem 11. O que te dá de trabalho esses 11? Até tu falasse até que dá menos que os 3. Sim. Mas é mesmo isso? Porque é outra dúvida que as pessoas têm. De repente, pega mais um. Como é que funciona isso na prática, essa quantidade? Assim, claro que o ideal é tu também não ter... Eu sou veterinária, sou gateira, eu acabo pegando pelo coração, a gente adota, né? Mas o ideal é você ver se você tem condição de sustentar esses gatos. O ideal, 2, 3 gatos, 5... tu tem condição de dar uma ração boa, de ter um suporte veterinário bom, de não ter brigas entre os gatos, porque também deixar eles todos juntos pode gerar conflito. Exato. Beleza, mas você vai saber o teu limite, né? Uma coisa é eu ter 11 gatos, mas uma coisa tem pessoas que não dão conta de 2, não dão conta de 1. É isso aí. Então tem que ter uma responsabilidade. Aline, como é que tu faz quando viaja? Como é que faz isso? Alguém cuida pra mim. Alguém cuida, sempre, né? Sim, tem as cat sitter, tenho amigos que podem ir. Porque em tese eles ficam sempre em casa, os 11 estão por ali. Sim. Aí muda um pouquinho. E nessa parte da vacinação, como é que funciona para os gatos? Os cachorros é anual, né? Os gatos também, né? Mesmo esquema? Mesmo esquema. Faz a primovacinação como filhote, aí tem em torno de 2 a 3 doses, né? E depois reforço anual. E essa questão assim, do atendimento veterinário difere muito do cachorro para as pessoas entenderem? Ou seja, até em termos de custos, podemos colocar em média, já que o gato é menor porte, ele é menorzinho, como é que funciona isso na prática? Pelo tamanho, o preço não... valor de consulta não, né? Mas o ideal é sempre que as pessoas que forem procurar um veterinário que atenda gatos, que procurem um veterinário que seja especialista na área, que goste de gato. Isso. Porque... O gato não é o cachorro pequeno, né? Tu não pode tratar o gato como um cão filhote, um cão menor. O gato, ele tem as suas peculiaridades, ele tem ansiedade de ir no veterinário, eles têm medo, eles podem te arranhar, não por serem bravos, eles podem te arranhar por estarem ansiosos para se defender. E você tem que gostar de atender o gato. Não adianta simplesmente, vou levar em qualquer veterinário, porque não é todo veterinário que tem o feeling para atender felinos. Sabe que tem até uma história curiosa, né? Dentro dessas ocorrências que atendia pelo bem-estar animal, uma vez na Itupava Seca, foi a primeira vez que eu vi um gato de coleira. Eu nunca tinha visto um gato na guia de coleira. Eu estou falando lá em 2013, para ter uma ideia. E aí o gatinho na coleira e tal, eu falando com um homem, ele ali com o gatinho, pensei, mas o gatinho tranquilo tal. Daqui a pouco ele grudou na minha perna, mas ele pulou assim de uma forma que... Aquelas patas... Só que estava de calça jeans. Mas ele teve algum barulho do carro, alguma coisa que deu medo, que gerou medo. Caraca, eu pensei, nossa senhora, imagina assim. Sim, não, e machuca. As garras. É aquela coisa do tu tá preso ali, sabe? Sim, com certeza. Mas é curioso, é encarado como salutar, botar na guia, tem essa guia ou não? Como é que se observa isso dentro desse mundo? Se você acostumar o felino de filhote com a guia, se o passeio for benéfico para o gato, se não vai gerar um estresse, beleza. Se o gato gosta de passear, às vezes é legal levar numa graminha. O que gera o estresse ali, para as pessoas entenderem? Barulho de carro, pessoas estranhas.
Então não é muito legal esse passeio comum, digamos O gato assim. não é todo gato que aceita, né? Não é todo gato. Porque às vezes né? a pessoa quer fazer o bem. Não. Às vezes o bem do gato é estar dentro de casa. Tá dentro de casa. Na sua tranquilidade, com seus cheiros, com seu enriquecimento ambiental. Também tu tem que brincar com o gato, tem que estimular o gato a brincar em casa. Com brincadeiras, com varinha, com caça, com petiscos. Tu tem que estimular, não vai para deixar o gato, meu gato só dorme. Mas não é, o gato não tem que ficar só dormindo, tu tem que estimular ele a brincar. Tanto é que nós temos em Blumenau, e até na época eu fui um dos criadores juntos, e hoje pelo Brasil afora, a cão-minhada, mas gato-minhada, algo assim não existe, né? Não, nem... Gostou do nome gato-minhada? Tem uma... não seria legal. Eu não apoiaria muito essa causa, porque eu sei que não ia dar muito mas legal. Mas é curioso, né? Para as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa... Eu sempre digo, é aquele nosso público do bem, aquela pessoa que quer tentar o melhor pelo seu animal e acaba até cometendo um ato. Sim, acha que está fazendo bem no fim. Então não precisa, no fundo, se preocupar com isso, né? Não. Melhor deixá-lo bem em casa, deixá-lo ali, né? Na sua tranquilidade, na sua zona de conforto. E às vezes passear de carro, algo assim, levar ele no colinho, saltar Sim, isso. O passeio de carro não tem problema, mas também o gato o ideal é ser acostumado com o filhote. Tudo que você ensina para o gato em filhote, principalmente ali nas primeiras 6 a 8 semanas de vida, ele aprende para o resto da vida, que é o período de neuroplasticidade, que eles têm uma aceitação a novidades. Então, por exemplo, levar no veterinário, você tem que acostumar ele a andar no carro, porque quando ele for no veterinário, você vai ter que colocar ele no carro. Às vezes, tu dá uma volta na quadra, dá uma voltinha só para ele entender que aquele passeio não é uma coisa ruim. E é legal também o gato se estiver na janela, olhar, claro que o carro tudo fechado, né? Exato, né? Não pode Mas bobear, né? o ideal é sempre fazer com o filhote e aos poucos para ele ir aprendendo. O que te encanta no gato? O que chama a atenção, que é diferente, que traz essa paixão? Eles são independentes, eles têm um amor diferente, eles têm um olhar diferente, eles pedem um carinho de uma forma... Eles são misteriosos e esse mistério nos encanta. Né? É desafiador, o gato é desafiador. E isso eu acho que é o legal do gato. Porque eu também entendo muito isso, assim, você chega num local que tem um gato, ele não vem te receber, ele está lá no canto dele, ele observa, ele está ali olhando, claro, o catutor é diferente, ele tem a proximidade, mas o estranho é muito diferente do cachorro, é muito diferente. Né? O cachorro ou ele vem, e acho que tem muito essa percepção também, se você gosta, ele tende a ser mais aberto, se você não gosta, ele tende a ter uma postura diferente também. Sim. Mas o gato tem muita personalidade, Eles o gato, têm. né, literalmente... Às vezes você até tem dificuldade em localizá-lo no ambiente, onde é que ele está? Está lá em cima, está aqui do lado, eles são calmos, eu tenho o Pudim no consultório, que ele fica na caminha dele, na janela. Às vezes as pessoas entram no meu consultório, chegam e dizem, isso é um gato? Porque ele está dormindo, ele está parado. Todo dia para trabalhar junto? Ele fica lá. Final de semana ele vai para casa, ele está lá. Ele passa a semana toda lá? Sim, e ele adora. Aí, ó, que maravilha! Nossa Senhora. Nós estamos chegando basicamente no final, Aline, mas eu queria te perguntar em relação à vida útil do gato, né? Quantos anos dura um gato? Porque sempre aquela tristeza à partida. Eu confesso a ti que, olha, cada vez que parte um cachorro meu, eu digo, não quero mais saber disso. Daqui a pouco já está com outro. A gente não consegue ficar O gato, sem. como é que funciona? Bom, depende muito dos cuidados, né? Eu estou falando em gatos domiciliares, né? Com tutores que vivem dentro de casa. Eles têm uma perspectiva de vida maior. 15, 17 anos, 18. Eu estou com um paciente que está com 21 anos. 21 anos? Até estou em contato com o tutor agora, o Caraca. Félix. Então... E esses problemas da velhice são os convencionais, iguais ao cachorro? Muitas vezes vai perdendo ali a animosidade, vai ficando... Ficam, né? Problemas renais, emagrecimento, né? perda de massa muscular, algumas doenças hormonais pode acometer. Pode, às vezes, ficar cego, surdo. É degenerações, né? Mas até o ciclo da vida é mais ou menos parecido com os cachorros, no fundo, sim, né? Fica mais ou menos na mesma faixa etária, eu acho né? que até eles têm dependendo até uma perspectiva maior até, às vezes. Desse cuidado, né? Desse porque zelo, como né? eles ficam mais dentro de casa, não vão muito pra rua, então acaba prolongando um pouquinho mais. Uma outra coisa que eu não queria que você te perguntar, a questão da água corrente. Muita gente me falou que o gato já tem as suas dificuldades em ficar tomando água na quantidade que deveria. Muitas vezes ele é bem restrito a isso. Água corrente facilita essas fontezinhas que ficam com água? Sim, muito importante. Chama mais atenção? Chama atenção, né? Do que água parada, né? Sim, com certeza. Que tem gatos que querem tomar na torneira e eu acho errado a pessoa só acostumar o gato na torneira, porque ele só vai beber água no momento que tu abrir a torneira.
Ah, Ele não fica, né? Tu não Ele vai não deixar toma a água parada. Não, se tu acostuma na torneira, né, tem gatos que vão. E também tomam na parada, mas eu digo assim, tem gatos que só tomam só se tu abrir a torneira. Aí tu vai ter que deixar a torneira aberta o tempo inteiro, né? Caraca. Então as fontes acabam fazendo esse trabalho. Porque, querendo ou não, ele não tem o hábito de naturalmente ficar se hidratando o tempo inteiro, né? Eles têm uma restrição maior para a ingestão hídrica e eles são gatos, e os gatos precisam tomar mais água, mais que os cães até, pelas funções dos rins, que eles perdem muito néfrons na questão do renal, então acaba dispondo mais água. Porque o que acontece? Quando eles eram na natureza, eles caçavam rato. Rato era o alimento deles e era 70% de água. O que a gente fez? A gente colocou para dentro do domicílio, deu ração seca, que é uma coisa que o ideal também é suplementar com alimentação úmida para favorecer a ingestão hídrica. E a gente acabou restringindo isso e dando os problemas que acontecem. Olha que observação interessante, né? No fundo, tu nem para pensar muitas vezes, né? Mas é bem a isso gente mesmo. Mudou o mecanismo, né? Então a gente tem que adequar as coisas. A ração seca parece a saída para tudo, mas no fundo... Não, a seca é importante, tudo, mas aí, se tu puder dar só alimento úmido, seria bem melhor. É incrível isso Só aí. que o custo é maior, o custo enfim, é mais alto, essa sabe. É a dificuldade, né? Acaba sendo mais com a quantidade. Porque quem eu conheço que é apaixonado acaba tendo vários gatos. Não tem jeito. Dificilmente tu vai ver. Esse aí é apaixonado por gato. O Jorge adorou o termo gateiro, mas um só não vai ter. Vai ter mais a gente não se contenta só com... Mais 11? É um time de futebol, tu vê? E ela conseguiu dizer o nome dos 11. Então, isso aqui é paixão mesmo. Ô Aline, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algo que possa se fazer para amenizar a queda de pelo do gato? Escovação, uma boa ração principalmente de linha super premium, né? E escovação, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, fazer escovação, isso acaba reduzindo bastante. A castração deixa o animal mais calmo, mais dócil, mais tranquilo? Bom, tranquilo ele já é, né? Mas mais tranquilo? Sim, porque eles vão evitar de fugirem, não vai ter aquela questão da demarcação de território. Que talvez o fugir seja a grande dúvida de muitas pessoas em ter ou não ter um gato, né? Sim. Não tem um apartamento ou uma residência preparada. Isso. Aí o animal, geralmente à noite, né? Que ele gosta de dar as fugidinhas dele. E isso gera muita preocupação. Sim, no momento que eles são castrados, eles têm uma tendência a ficarem mais calmos dentro da casa, não ter aquele start para ir para a rua, né? E aumenta a longevidade também. Isso acontece com macho e com fêmea. Sim. Sim, questão ambos, da castração. De ambos. A tua pergunta da escovação é muito boa porque a questão do banho. Acho que era bom a gente constatar aqui que não é igual os cachorros. Ou seja, não existe essa prática do banho, né? Na verdade, o gato é autolimpante. Ele se lambe, ele faz a sua higiene, exceto alguns casos, por exemplo, gatos de pelo longo, por exemplo, os persas, né? Aí tu precisa, às vezes, mandar no pet para fazer uma escovação e tirar o excesso de pelo para não fazer acúmulo de nós. Ou, às vezes, um paciente que precisa fazer algum tratamento de pele que tem que fazer banho com shampoo dermatológico, tirando esses casos. Mas são excepcionalidades, né? Se tu escovar bem o gato, deixa que o gato se lambe. E também os gatinhos idosos, eles também, como eles têm dores articulares, eles acabam diminuindo um pouco a lambedura. Então, tu podes auxiliar eles nisso, né? Mas a escovação já é o suficiente. E tem alguma raça específica, por exemplo, assim, alguém quer um bichinho, mas quer um bichinho calmo, fique tranquilo dentro de casa, mais uma companhia, tal, que não seja muito agitado, que lhe dê segurança de sair, levar junto e vai ser garantido que não vai, de repente, perna para que eu te quero. De gato que você fala tem isso? alguma raça que se diferencia de outra nesse sentido? Os persas, os ragdolls, são gatos bem zens. Bem light. Bem light. O persa quase não é gato, é um enfeite. Mas também tem seu custo por trás disso, né? Sim, sim. Então não são tão simples assim de localizar, né? Porque nessa parte é muito parecido com os cachorros. Os sem raça definida sempre estão para adoção, né, Aline? Geralmente os que têm raça a gente vê com muita dificuldade em estar disponível, né? Sim. Então as pessoas no geral acabam tendo muito sem raça definida, né? A prática mais comum que a gente encontra, né? Mas na verdade, para quem vive mais tempo fora de casa do que em casa, talvez o gato seja com certeza.
mais adequado Mais do que o adequado que cachorro, um porque cão. o cachorro sente mais falta, Sim, né, o cachorro do é tutor, muito né? mais dependente do tutor que o gato, com certeza. É bem isso mesmo. E isso impacta bastante o número de adoções. O gato realmente tem, a gente tem visto muita gente adotando gatos, muita gente hoje tem gatos, né, Aline? Essa questão está ficando muito clara. E que bom, pelo menos as pessoas estão adotando. Isso é muito importante. Mas realmente é mais tranquilo ter um gato do que ter um cachorro inicialmente, né? A princípio essa questão torna-se um pouco mais leve. Mas é um público que, como eu digo, eu vejo muito isso, Jorge. Ou ela é um público fiel, apaixonadíssimo, ou acaba indo para o mundo dos cães. E o gato tem muito isso. Como eu falei, eram 4 ONGs dos animais, dos cachorros, uma dos gatos. Essa dos gatos, a paixão era nítida. Não que os outros não gostassem, mas fica muito visível isso. Posso fazer uma pergunta bem boba? Por favor, tu não faz pergunta boba. Tem gente que tem cachorro para garantir a segurança de casa, né? Faz do animal a segurança dele. E tem alguém que pega gato para acabar com os ratos? Olha, hoje Tem em dia... gato caçador? Olha, até tem, mas eu vou dizer assim, pelo menos os meus, né? Eles comem ração super premium. Bobear o rato vai lá e acaba querendo Come a comer ração com ele. se deixar, porque eles não vão querer caçar. Né? Bem, né? Vira uma Nutella, festa, né? Tu Nutella. sai de casa e o bichinho faz a bagunça. É isso. Aline, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, espero ter auxiliado aí para Com certeza, o público registrar felino. também aqui no estúdio a Gabriela também aqui acompanhando, obrigado pela presença. É isso, Jorge, mais um quadro essa semana, né? Então, acho que cumprimos com a nossa missão e podemos esclarecer um pouquinho mais aí sobre esse mundo tão apaixonante que é a questão dos gatos aí e abrir ainda mais o teu coração. Só tem que cuidar quem tem aquário, né? Também tem isso. É a diversão. Um abraço a você, já um abraço, Um a todos abraço. os ouvintes. Ótima semana, obrigado pela Obrigada, participação.